Olá, muito boa noite para você que acompanha o Futebol na Veia. Eu sou o Leonardo Lopes e hoje eu estou aqui acompanhado de Gilvan, Caio César e Thiago Abreu para comentar de tudo de melhor que aconteceu nesta quinta-feira movimentada com os brasileiros entrando em campo pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Teve time aí que levou goleada, teve time que empatou e teve outro time também que vinham na última rodada conquistando bastante empates e hoje venceu. Então vamos comentar como foi os jogos de hoje. Tivemos Vasco e Botafogo, São Paulo e River Plate e Flamengo e Independente Del Valle. Eu quero começar conversando com o Gilvan. Gilvan, conta pra gente como que foi o jogo do Botafogo, quais são os destaques, o que aconteceu de melhor nessa partida que você pode destacar pra gente. Boa noite a todos. Então, como era de esperar, foi um jogo bastante equilibrado. Os dois times entraram muito cautelosos, tendo em vista que era um clássico, decidindo uma fase decisiva da Copa do Brasil, podendo avançar para as oitavas. E no jogo e nessa decisão tem muito mais que além de só passar e eliminar o rival. Tem toda a questão financeira por trás, né? As duas equipes estão mal financeiramente, precisa dessa grana aí da Copa do Brasil, que com certeza já está comprometida para ambos, caso passe. Foi um jogo bastante equilibrado. A primeira etapa, o Vasco teve duas chances ali, uma com Cano. O Botafogo respondeu bem, o Botafogo soube jogar, vem fazendo boas partidas. Contudo, o Botafogo ainda falha em alguns aspectos na hora da finalização. No final do jogo mesmo teve um contra-ataque que perdeu um gol. O Vasco também na própria segunda etapa teve uma chance que foi no travessão do Marcos Vinícius. Mas foi um jogo equilibrado. E aí o Matheus Babi novamente decidiu para o Botafogo de cabeça, fazendo um gol de cabeça, decidindo, mostrando que vai ser muito útil para a temporada ele com o Calu ali. Pode ser uma dupla muito interessante para as competições, uma experiência com a juventude, com aquela garra de querer vencer. E o próprio Calu, que também teve uma chance de cabeça, mas perdeu. O Fernando Miguel foi muito bem. E assim, na segunda etapa também, acho que o Vasco sentiu um pouco as substituições. Acho que os jogadores, o Ramon até falou na entrevista que os jogadores sentiram um pouco essa questão do desgaste em muitas partidas, e aí ele precisou trocar. E aí a gente sabe que, infelizmente, o elenco do Vasco é um elenco curto. O time titular é bom, mas o banco nem tanto. Tem algumas peças. O Bruno César entrou ali, mas não consegue corresponder. O Bruno César, acho que o único e último time que eu vi ele jogar foi o Corinthians mesmo. De lá para cá não vi mais nenhuma boa atuação. E tentou também alguns garotos da base, o próprio Catatal entrou ali, mas nada que pudesse reverter esse placar. Foi uma vitória merecida do Botafogo que já vinha tendo azar, né? Os torcedores costumam dizer que é o time mais azarado do mundo. Não é à toa, vários jogos no Brasileiro. Conseguiu sair na frente do próprio Flamengo, contra o Vasco, teve a chance de empatar no finalzinho, não conseguiu, contra o próprio Atlético Paranaense. Então hoje, enfim, conseguiu, após a torcida ir lá na segunda-feira protestar, dizer que a Copa do Brasil é obrigação. O Botafogo conseguiu dar esse passo para tentar, quem sabe, chegar às oitavas e, quem sabe, almejar um pouco mais. Certo, valeu, Gilvan. Gilvan destacou bem, o Botafogo vem conquistando muito empates, né, nas últimas partidas. Nos últimos 5 jogos do Brasileiro, são 2 empates e o restante são 4 empates, o restante são todos derrotas. Atualmente o clube se encontra na 17ª colocação, né, na zona de rebaixamento, diferentemente do Vasco, que é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Caio, eu quero saber de você, o que você viu de melhor nesse jogo e o que esperar para a segunda partida? O Vasco ainda tem chance? O que que vai acontecer aí na sua opinião? Bom, boa noite, Léo, Gilvan, Thiago. Boa noite a todos que estão acompanhando o debate na veia. Então, o Vasco ele apresentou uma partida um pouco atípica, né? Os padrões que ele costuma estar apresentando, principalmente no brasileiro. O, o Cano mesmo, ele acabou perdendo um gol que normalmente não ir perdendo ali na área. Normalmente ele só precisa de um toque, como aconteceu contra o Botafogo, a equipe muito mais letal no final de semana. E agora, nessa partida da semana, foi um pouco mais complicado. A equipe teve algumas oportunidades, como o Giovanni tinha falado, com o Marcos Júnior ali no travessão, aquela curva,
mas foi bem diferente do ritmo que vinha propondo o time do Ramon Menezes. O Benítez ali, ele é essencial, como o Gilvan também já tinha dito, o elenco carece muito de reposições, não tem reposição para o Benítez, para o Cano também, não é o Ribamar, longe disso, e o cansaço físico, o Vasco sofreu muito na partida de hoje por causa disso. O Cano sai ali por volta dos 60 minutos, ali, nem na metade ainda do segundo tempo, foi de suma importância para o Botafogo dominar a partida. O Vasco também bobeou muito ali naquele gol do Botafogo do Babi. A troca de passe ele não conseguiu acompanhar o passe do Honda para o Bruno Nazário, que nem um jogador tão rápido, faltou uma cobertura ali, e a bola com perfeição do Bruno Nazário e falha na marcação da defesa do Vasco. O Miranda não pode ficar na marcação da bola aérea do Babi. Miranda tem 1,81 m, enquanto o Babi tem mais de 1,90 m, não tinha o que fazer ali. O Fernando Miguel, que vinha fazendo boas defesas, assim como no final de semana contra o próprio Botafogo. Hoje, apesar daquela cabeçada forte e próxima dele, eu achei que na hora que ele tentou dar o tapa, ele não conseguiu pegar nela como está forte, então foi uma certa falha. Então, tudo que aconteceu hoje foi muito atípico do final de semana. Faltou eficiência e faltou propor o ritmo. E mais, principalmente a falta de preparo físico, que pode ser essencial no jogo de volta. Beleza, agora eu quero saber do Thiago. Thiago, qual a importância desta vitória para o Botafogo? Será que vai ajudar o time a engrenar no Campeonato Brasileiro? E esse time do Botafogo tem condições de passar de fase na Copa do Brasil? Boa noite, Caio. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Léo. Ontem a gente participou, eu e o Léo, de uma live, a gente estava falando justamente das competições de mata-mata, de como ela pode beneficiar os times que são inconstantes no Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem muito empate, como o Gilvan bem disse, é o time mais azarado, vamos dizer assim, às vezes está com o resultado na mão, acaba deixando escapar. Então essa vitória ela vem em bom momento. A Copa do Brasil, de uns 3 anos para cá, ela vem premiando bem, né, não só para o campeão, mas sim a cada fase. A gente sabe como que os clubes do Brasil, a maioria deles são endividados. Por conta da pandemia, a questão do dinheiro ajuda para pagar os salários, enfim, a gente sabe que tem vários clubes que acabam atrasando salários. Então, essa vitória para o Botafogo ela foi importante, porque querendo ou não é um clássico. Lembrando que os dois times jogaram, né, no último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Babi já tinha feito 2 gols, deixou o dele hoje de novo. Eu vejo a partida um pouco truncada, até nas estatísticas, os times bem parelhos ali, sem muita posse de bola para um, para outro. Essa vitória para o Botafogo ela é importante. O time vai decidir semana que vem a vaga contra o Vasco em São Januário. E acredito que o Botafogo deva priorizar, pelo menos, essa classificação na Copa do Brasil, porque competição de mata-mata é tiro curto. Então, às vezes acontece de o time não estar bem no Campeonato Brasileiro e acabar vencendo as suas competições de mata-mata. Dá um gás para o trabalho do Paulo Tuori. Hoje o Calu foi um pouco tímido, né? O Honda até teve uma partida bacana. Para o lado do Vasco, o Cano realmente ele tá ali, quase decidiu, ele teve uma bola ali no primeiro tempo, né? Ele nem quis dominar, acertou de primeira. É engraçado como alguns jogadores caem bem em alguns times, né? Você vê que aí, se for jogar em outros times não cai tão bem assim, mas para o Botafogo é uma vitória importante. Tem condições de classificar, pelo menos para a próxima fase, depende só de um empate, lembrando que não tem gol fora, então qualquer resultado a favor do Vasco, com gol de diferença, vai para os pênaltis. Mas para o Botafogo dar uma moral para o campeonato, tomara que o time comece a engrenar, porque, como o Gilvan disse, deixou muitos resultados escapar. E a gente sabe, e eu até comentei, muito empate para os times no Campeonato Brasileiro significa na zona de rebaixamento. Hoje o Botafogo é o 17º e hoje o Vasco é o 4º colocado, porque você acaba empatando, por mais que você pontue todas as rodadas, o time que está brigando contra você, ele perde uma e ganha outra, e você tem 2 empates e uma derrota, você faz 2 pontos, o time faz 3, e aí aquele pontinho vai fazendo falta. Quando a gente chega lá para a 30ª rodada, opa, já liga aquele sinal de alerta, né? Então, para o Botafogo foi importante essa vitória de hoje. Beleza, valeu, Thiago. Vale lembrar que o segundo jogo será realizado na próxima quarta-feira, dia 23 de setembro, às 9h30, mas agora na casa do Vasco.
Partindo para outra competição, para a Libertadores da América, uma competição tão cobiçada pelas equipes brasileiras. O São Paulo enfrentou o River Plate, precisando da vitória para se manter numa situação mais favorável no grupo, né? Tinha alguns desfalques, o Luciano, que vinha jogando bem com o time no Campeonato Brasileiro, está suspenso por conta da briga no Grenal, ainda antes da paralisação da competição. O Daniel Alves está fora por conta de uma fratura, provavelmente só volta no que vem, mas teve o retorno do atacante Pablo. E o time do São Paulo vem sendo bem irregular, né? Mesmo estando na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória e 2 empates. Eu queria saber do Caio. Caio, por que o São Paulo não soube administrar a vantagem que ele tinha pelo fato do River Plate não disputar uma partida há mais de 6 meses? O que faltou para o São Paulo ganhar esse jogo? Olha, Léo, eu acho que influenciou muito também algumas decisões do técnico. Principalmente eu falo com alguns jogadores pontuais que podem definir um jogo. Casos como o do Vitor Bueno e do Pablo. O Vitor Bueno, inclusive o próprio Diniz, já havia criticado muito no clássico contra o Santos, pedindo para ele acordar. Comentamos, inclusive, aqui no Debate na Veia, na edição. E uma, me surpreendeu muito ele ter entrado com o Vitor Bueno, além do Pablo. O Pablo estava se recuperando da lesão. Primeiro jogo, um jogo essencial de Libertadores. Para mim, não faz sentido. Deveria ter entrado talvez com o Brenner, que vem se consolidando, vem sendo essencial. E eu acho que essa inconstância vai muito pelas mudanças. E assim como também a falta de comprometimento tático em alguns momentos de alguns jogadores, como é o caso do Reinaldo, que já nos vem de hoje. Ele vem exercendo uma função muito de jogador peladeiro, já tinha demonstrado isso contra o Mirassol, na eliminação do Paulista, já havia demonstrado isso contra o Bahia, no Campeonato Brasileiro, e a torcida vem criticando muito. Para ter uma noção, ele participou dos 2 gols do São Paulo, participou ali, por mais que foi gol contra, ele estava envolvido tanto no passe como no chute do primeiro gol. E o que mais chamou a atenção da torcida foi a defasagem na defesa. No primeiro gol, ali que saiu pelo lado dele, meio que nas costas, ele não conseguiu cobrir, e assim como no segundo, que faltou ele ser um pouco mais ativo, chegar um pouco mais junto, ele dá aquela esquivada, o cara conseguiu roubar e tocar pro Álvares fazer o gol. Então, eu acho que muitas tomadas de decisões nesses momentos. Na Libertadores não pode bobear dessa forma. O grupo é o grupo da morte dessa edição da Libertadores. Para ter uma noção, a LDU já está com 6 pontos. O River Plate, por mais que está sem jogar, ficou nítido hoje quão excelente é o trabalho de Marcelo Gallardo. Ele conseguiu manter o mesmo padrão de jogo, uma intensidade. E, na minha opinião, o River Plate só não ganhou hoje justamente por essa falta de físico. Poderia ter sido ter conseguido completar um pouco mais a jogada e buscar um pouco mais o gol. Aí, diante dessa irregularidade, eu acho bem pouco provável o São Paulo conseguir se classificar para a próxima fase da Libertadores, depois desse resultado, vai enfrentar os 2 jogos fora. Provável que o Daniel Alves, que foi muito importante no Paulista e vem sendo na equipe, ele só volte no jogo contra o Monumental de Nunes, que é um jogo que até lá, provavelmente o River Plate já vai estar com muito ritmo, vai estar bem preparado, diferente de hoje. Hoje era a chance do São Paulo matar. Essa irregularidade que vem tendo, não só no trabalho do Diniz, como nos últimos anos, afetou e muito a classificação do São Paulo. O Luciano fez muita falta hoje, Caio, na sua opinião? Muita falta, muita falta. Ele é um jogador que entrou como uma luva ali no ataque do São Paulo. Característica dele é essencial no trabalho do Diniz. O Diniz nunca foi me tirando aquele centroavante mais físico, mais pivô, gosta de mais com mobilidade. Foi um dos determinantes. Faltou ele ali na bola, tanto que ele aparece um pouco mais. Tem alguns momentos também como o Igor Vinícius, que ele saiu ali, ele poderia ter até chutado, ele tentou cruzar para a área. Ficou faltando aquela referência para empurrar a bola. E o Pablo, ele já não vinha tendo um bom momento, voltando de lesão ainda, quase nulo na partida de hoje. Certo. Eu quero saber do Thiago também, os destaques que ele tem da partida do São Paulo de hoje.
Eu quero saber por que o Diniz não consegue encontrar um meio-campo, né? Porque depois que ele perdeu o Daniel Alves, o Hernandes, ele não vem fazendo bons jogos, mesmo fazendo gol no clássico, na última partida contra o Santos também, ele mostrou ali uma regularidade no segundo tempo, já não estava acompanhando mais o ritmo do time. É, o São Paulo, ele tem um elenco limitado, Thiago, e na sua opinião, ele vai longe nessa Libertadores? Então, como o Caio disse, é o grupo da morte e a questão para o São Paulo foi a primeira partida. Perder para o Binacional, que vai ser o time mais fraco da chave, é muito ruim. Teve uma vitória muito expressiva contra a LDU, 3-0 no Morumbi, né, antes do início da pandemia. E o River Plate é o adversário mais difícil do grupo. Então, por mais que empatou em casa, é aquele jogo que a gente considera 3 pontos. E lá no Monumental de Nunes e ganhar é um pouco difícil. A gente sabe que os times brasileiros acabam tendo dificuldade. Falando sobre o jogo, foi um jogo equilibrado. O River Plate ele teve azar nos dois lances, porque foi uma jogada muito bem trabalhada pelo São Paulo. Eu, inclusive, estava vendo o jogo na hora, eu falei assim, nossa, será que ninguém está vendo o Reinaldo passando? O Reinaldo foi surpreendido com um belo passe, a finalização dele foi horrível, e aí acabou desviando no Pérez, enfim, acabou fazendo o gol, e depois disso o São Paulo recuou. E você falando do meio campo, foi isso que eu percebi. O Hernanes ali, é como se ele jogasse sozinho, o Tietê apagado, o Vitor Bueno não conseguindo jogar muito bem. Eu não sei se tantos garotos que o Fernando Diniz gosta de lançar, se é o ideal para o time. Talvez a gente pode chegar a um diagnóstico que realmente o time de São Paulo, pelo menos na questão do meio-campo, seja um pouco limitado em relação às peças. Tem muita peça versátil, porém, quem é aquele primeiro volante que hoje você consegue ter a solidez para o São Paulo, ali para você marcar? O São Paulo não tem, né, esse volante. O Daniel Alves tem a lesão, enfim, também não era um jogador de marcar. O Hernandes a gente sabe também que joga de volante, mas não é aquele primeiro volante. Então acho que talvez, pelo estilo do Diniz, não vai ter esse primeiro volante que é só um marcador, como talvez fosse o Ralf, mas ele precisa encontrar alguém ali que dê um pouco mais de consistência. O Hernanes ele já tem uma certa idade, embora tenha uma qualidade, e eu volto a dizer, eu sempre acho que jogos grandes, clássicos, Libertadores, tem que entrar com o Hernanes. Esse jogador é para esse tipo de jogo. É o jogador que tem as duas pernas, a direita, a esquerda, sai jogando muito bem. Eu acho que talvez a gente chegue no diagnóstico que o time de São Paulo seja um pouco limitado nessas peças do meio, por conta do esquema que o Diniz gosta, né, de posse de bola. Então ele fica ali com o Tietê, fica com o Hernanes, com um meio campo mais leve, porém, quando o time adversário consegue encaixar a marcação, você vê que o São Paulo ele tem dificuldades. O São Paulo ele começa jogando mais pelas laterais. Os dois lances do gol passa pelo pé do Reinaldo. Então não teve nem o Vitor Bueno, não teve nem o Hernanes em si. É o Reinaldo infiltrando dentro da área, né, nos dois lances, que a bola é desviada para o gol pela defesa adversária e acabou saindo o gol. A questão do Pablo é como eu disse, o Pablo eu acho que ele tem uma grande qualidade, mas não sei, ele não consegue engrenar. Ele faz uma partida boa, ele se apresenta bem, mesmo quando até não faz gol, você vê que ele tem volume, mas às vezes também a bola não chega. E aí fica difícil, né? A vida para o centroavante também, quando a bola não chega, não dá para crucificar ele tanto. A falta do Luciano, com certeza. O Luciano vem sendo o melhor jogador de São Paulo aí nas últimas partidas. É aquele jogador que entrou e caiu bem. É óbvio que só foi o comecinho, talvez não sei se ele vai conseguir ter essa sequência, mas o time de São Paulo tem sim limitações. Para a Libertadores, vai ter que ganhar contra o River Plate, porque provavelmente a LDU vai fazer o seu resultado contra o Binacional e vai continuar na liderança. E o jogo do São Paulo é o jogo da vida contra o River Plate, né? Que agora hoje é o aniversário de São Paulo. São Paulo ganhando do River Plate no Monumental para devolver esse resultado adverso, né? De 2-2 aqui no Morumbi. Aí ele pode sim ter chances, né? Mesmo que enfrentar a LDU lá em Quito não é uma tarefa fácil. E sim, tem que vencer o Binacional em casa. Isso aí não precisa nem eu estar dizendo, porque foi o principal resultado. Se o São Paulo acaba empatando, talvez com o Binacional, a situação dele estava um pouco mais tranquila. O Binacional só ganhou de São Paulo na chave, é um grupo muito difícil. A gente está falando com 3 campeões da Libertadores, então LDU, River Plate e o São Paulo. Perder para o Binacional é uma questão muito ruim, mas o São Paulo ainda tem condições. Não vou falar que o São Paulo está eliminado, matematicamente não, e também porque ele tem o mesmo número de pontos que o River Plate. Porém, pelo que ele vai enfrentar a LDU em Quito, vai enfrentar o River Plate lá no Monumental de Nunes, o time vai precisar fazer 4 pontos nessas 2 partidas.
Beleza? E Gilvan, quero saber de você, qual é o seu destaque aí desse time do São Paulo? O que que você achou deste jogo? E conta pra gente, o São Paulo vai longe? Então, acho que, na minha opinião, acho que a partida de hoje vai muito pelaquela questão do Diniz. O que falta nas equipes do Diniz para poder engrenar? O que falta para, sabe, a gente vê tantas partidas boas do São Paulo, mas parece que dentro da própria partida ou na partida seguinte a equipe consegue desandar. E hoje foi mais uma coisa disso. Hoje, apesar, como já destacaram aí, que o River está 6 meses sem jogar, mas você conseguia ver uma filosofia, você conseguia ver dentro de campo uma equipe que sabia o que queria, que veio, se não veio para vencer a partida, mas buscou o empate, que é muito importante para eles também. Então, assim, acho que falta muito ainda para o Diniz. Não sei se, enfim, toda aquela discussão, o Diniz vai conseguir mostrar o que ele realmente quer, o que ele realmente pode alcançar. Mas, enfim, acho que falta muito para ele ainda. Acho que para a equipe do São Paulo também. Acho que o Hernanes hoje, acho que faltou um pouco do Hernanes no jogo. Teve, acho que um lance ali que ele escorregou, se não me falha a memória. Faltou um pouco dele ali no jogo. Acho que o São Paulo hoje precisou muito dele e ele não conseguiu dar essa conseguiu corresponder. O Reinaldo é um ponto negativo para mim. É aquele lateral que vai muito bem lá na frente, mas na hora de marcação, o primeiro gol hoje a gente foi nas costas dele. Então, infelizmente, é um lateral que sempre compromete, apesar de estar fazendo sempre gols, dando assistência. Mas, enfim, é um São Paulo que, quando você pensa que agora vai, parece que volta a estaca zero e vai começar tudo de novo e volta às discussões. Mas eu ainda fico na dúvida se realmente vai conseguir chegar um pouquinho mais longe. Mas acho que está na briga. Acho que está na briga. O grupo ainda está aberto, como já destacaram também. O grupo está empatado em 4 pontos com o River. Mas enfim, deixa em aberto, não tenho uma opinião formada ainda realmente se consegue chegar mais longe, se consegue passar. Mas vamos aguardar. Espero que sim. Eu torço muito para Fernando Diniz conseguir dar espaço a mais, porque ele é um cara que só tem a agregar ao futebol brasileiro, suas ideias. Ele tem suas convicções, apesar de muitas vezes não conseguir é, transparecer para os jogadores ou suas equipes conseguir mostrar aquilo que realmente ele quer implementar. Mas ele sempre tem suas convicções de todo o clube, ele busca trabalhar da mesma maneira. Esse toque de bola, esse jogo mais cadenciado, digamos assim. Beleza, valeu, Gilvan. Vale lembrar que o próximo jogo do São Paulo pela Libertadores será contra a LDU, na casa da LDU, na próxima terça-feira, no dia 22 de setembro, às 9h30. Agora o melhor jogo da rodada, vamos se dizer assim, da Libertadores, o brasileiro que surpreendeu a todos, né? Ninguém esperava um placar tão elástico, ainda mais contra o atual campeão, que é o Flamengo. Eu quero começar falando com o Thiago. Thiago, o Domenech no Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Hoje ele entrou sem o Bruno Henrique e sem o Thiago Maia, que vinha sendo titular no Campeonato Brasileiro. E a equipe vinha até jogando bem, ganhando e tudo mais. O que você acha desse rodízio que o Domenech vem tentando implantar na equipe do Flamengo? E para você, ele tá perdido? Ele não sabe as peças que tem, ele não sabe as características de cada jogador. Qual é a avaliação que você faz do trabalho dele e essa derrota de hoje que o Flamengo sofreu? É uma derrota que não tem nem como justificar, né, pelo elenco que o Flamengo tem. Independente que o Del Valle vem surgindo no cenário sul-americano, é o atual campeão da Sul-Americana. É um time que tem uma filosofia bacana. Estava jogando dentro da sua casa, enfim, hoje teve uma felicidade nas finalizações. O segundo gol foi uma pintura. Vale lembrar que o Flamengo também está sem o Diego Alves, mas não sei se faria também muito mais diferente pelo volume do que foi o jogo. E olha, em relação ao Dominique, eu acho que ele tá perdido. Eu acho que ele chegou aqui no Brasil, não sei se ele conseguiu ainda entender que o calendário é quarta e domingo, as viagens são longas, não é igual na Europa, que é 1 hora de voo, se caso precisar, enfim, os jogos são pertos ali, essa questão mesmo. Um dia ele tá jogando contra o Fortaleza, e daqui a pouco ele tem que viajar lá para a Colômbia, ou para o Chile, ou para a Argentina, depois volta para o Sul, faz 2 jogos em casa, e eu acredito que o rodízio ele é importante, né? O
O Jorge Jesus fez muito isso, só que deu certo, né? E o Flamengo estava numa vibe ano passado que era inacreditável. O time do Flamengo, quando jogava, ganhava. Às vezes era o Everton Ribeiro, às vezes era o Arrascaeta, muitas vezes. E essa inconsistência, né, de não ter um time, pelo menos ideal, aquele time que você fala assim, olha, hoje é o jogo da Libertadores. É o time que eu preciso colocar os 11 melhores. Eu acredito que ele não tem ainda na cabeça, ele não sabe se ele deve confiar no Gabigol, se talvez ele possa dar chance ao Pedro. Ele tá bem perdido. E pelo investimento que o Flamengo fez desde a temporada passada, não é cabível tomar 5-0 para um time que está dentro do grupo da Libertadores. Não é algo normal, não é o que a gente esperava. E aí o Flamengo tem que tomar um pouco de cuidado pela essa inconsistência, porque chega uma hora que não vai ter como reverter. Ainda hoje, quando você olha o grupo do Flamengo, tudo bem. O Independente Del Valle é o melhor time da Libertadores, tem 11 gols marcados, não tomou nenhum gol, tem 100% de aproveitamento, junto com Palmeiras, com o Nacional também. Mas o Flamengo ele tem que dar uma olhada. Para a questão de classificação, acho que não atrapalha, tá? Porque a gente tem o Júnior Barranquilla e o Barcelona de Guayaquil com um ponto só. Então estavam jogando os melhores times da chave. Mas é preocupante essa vitória. Preocupante essa vitória porque o Del Valle ele pode ser um dos melhores times dessa Libertadores. Porém, no confronto interno, né? A gente tem o Inter muito bem. O Grêmio anda derrapando, o São Paulo a gente acabou de comentar, tem essa inconsistência do Diniz, o que falta para o Diniz, e o Domenech a gente vê que está perdido. A gente vê que o Domenech hoje está perdido. Então, hoje a gente, de times brasileiros que a gente olha assim e talvez vê um trabalho ali um pouco mais consistente, é o do Luxemburgo, o Palmeiras que não brilha, mas acaba sendo efetivo nos resultados. E o Flamengo ele tem um elenco muito bom. Não dá para o Domenech falar que falta peças, né? Independente dos desfalques ou com quem ele precise começar. Então tem que ligar um sinal de alerta para o Flamengo em relação à Libertadores, que eu acredito que é a obsessão do torcedor carioca, a Libertadores, porque eu vejo que pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele tem totais condições de conquistar o título. Porém, o Domenech perdido, como você disse, 5 vitórias, 4 derrotas, essa falta de equilíbrio, né, essa falta dos resultados. Tem uma partida muito boa com o Bahia, com o Arrascaeta jogando muito bem, com as triangulações, e aí hoje joga contra o Del Valle, o time não consegue finalizar no gol, um time muito perdido em campo, muito espaçado, sabe? Quando atacava, podia até chegar com perigo, mas toda vez que o Del Valle foi atacar, o resultado o reflexo é o resultado, né? 5-0. E eu vejo o Domenech perdido, e é que tá, né? A gente sabe como é o futebol brasileiro. É resultado. Então, se o Flamengo começar dessas escapadas, principalmente na Libertadores, o Domenech ele pode cair e nem completar essa temporada pelo Flamengo. O Thiago tocou num ponto importante, né? Futebol brasileiro é resultado. A gente tem o Luxemburgo que não estava conquistando bons resultados, mas a diretoria foi lá e bancou. Ele tá no cargo, diferentemente do Thiago Nunes, que não teve resultado e caiu. É um técnico europeu, né? Veio lá, era auxiliar do Guardiola, a diretoria foi buscar. É, eu quero jogar aqui essa pergunta para o Gilvan. O Domenech, ele tá chegando no final, as fichas estão chegando no final para o Domenech. E faz a tua análise do jogo, o que você achou do Flamengo e o que esse Flamengo pode melhorar aí para buscar, né, mais um título de Libertadores. E se você acredita que o Flamengo ainda pode buscar esse título. Elenco e peça tem para buscar esse título. É como a gente estava conversando até antes do programa. Talvez quando ele chegou, ele até falou que conhecia o elenco já, tinha visto várias partidas do Flamengo. Talvez isso fosse para vender ilusão ao torcedor de que ele realmente conhecia o time, sabe? Fala, pô, não tô chegando no desconhecido aqui, eu já conhecia, já assistia a vocês. Mas assim, essa questão do rodízio, eu acho que pode ser muito perigoso pela questão assim. Tudo bem que tem um elenco bom, qualificado, mas até onde os jogadores vão aceitar? Porque o Gabigol, na partida contra o Fortaleza, entrou na segunda etapa, fez o gol, saiu chateado, sabe? Então, até onde os jogadores vão aceitar? Porque o cara tá ali, brilhou na temporada passada, a torcida gosta muito, mas até onde o jogador vai aceitar isso? Porque o jogador sabe que ele é importante para a equipe e que ele pode fazer muito mais que o que está entrando no lugar dele. Então, assim, é muito perigoso essa questão de perder o elenco.
Logo no início, acho que o Atlético Goianiense, quando perdeu, disse que os jogadores conversaram com ele, explicaram que queriam jogar de tal forma e tudo. Então, acho muito perigoso essa questão da perda do elenco. Um outro ponto curioso é que o Thiago Maia vinha jogando muito bem. O Thiago Maia tomou conta desse meio de campo do Flamengo, vinha jogando bem, é, trabalhando bem essa construção da jogada e hoje ficou no banco. Então, assim, acho perigoso essa questão, mas como você falou também, o futebol brasileiro é muito resultado. Felizmente, isso aí perde de novo, vai perdendo, a torcida não quer nem saber que é auxiliar do Guardiola, que o Flamengo foi campeão da Libertadores, vai começar a pressionar, vai começar a ir no aeroporto, a ir na Gávea, perturbar, e a gente sabe que, infelizmente, não sustenta. Os dirigentes brasileiros, por mais que entendam também que é o início de trabalho, que é toda uma nova filosofia, mas eu acho que já poderia estar mostrando algo a mais, algo diferente, pelo menos ter ali sua espinha dorsal de sua equipe, ter, ter pelo menos um espelho do que ele quer. Aí teria todo o tempo do mundo, mas acho que se ele continuar com esse rodízio, eu acho que ele não fica muito tempo. Até porque, como já falou, o Thiago Nunes caiu no Corinthians agora. O Luxemburgo, apesar de estar um futebol pragmático, está conseguindo vencer. Acho que no brasileiro o Flamengo não corre tanto risco. É um campeonato longo, o elenco é bom, o futebol da gente aqui não é tão qualificado. Então acho que o time chega lá na frente com o pé na sobra. Agora o que importa realmente é a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Que são 2 jogos mata-mata. E a gente não sabe até que ponto esse rodízio vai atrapalhar nessa questão dos jogos. A gente não sabe qual vai ser o Flamengo de domingo, qual vai ser o Flamengo da próxima quarta, é tudo uma incógnita pra gente. Do mesmo jeito que ele pode jogar com o Gabigol na quarta que vem, ele pode jogar com o Pedro nesse domingo. Então é até ruim para a equipe, porque ele não consegue se ajustar. E é isso, acho que pode correr muito risco sim. Beleza. E, Caio, faz a tua análise do jogo que você viu hoje, a sua leitura que você fez desse jogo, e conta pra gente, o Del Valle surpreendeu ou ele só demonstrou dentro de campo um bom trabalho que vem sendo realizado pelo Miguel Ángel Ramírez? Olha, Léo, talvez o placar tenha sido surpreendente, porém o estilo de jogo apresentado pelo Miguel Ángel Ramírez é o que eles têm feito nos últimos anos. O planejamento, a equipe compacta que está a transição muito rápida. Justamente essa falta de conhecimento do Domenech sobre o futebol sul-americano prejudicou muito ele hoje. Ele, inclusive, vale ressaltar que o confronto de hoje foi o jogo que já teve na Recopa Sul-Americana. O Jorge Jesus ganhou, empatou lá e ganhou aqui com autoridade. Então, você vê a disparidade quando tem o conhecimento da equipe adversária. O Miguel Ramírez, junto com o Marcelo Gallardo, são os melhores treinadores da América do Sul, disparado. São caras muito competentes. O planejamento deles com a base, o Caicedo, atualmente é o melhor jogador do futebol equatoriano, tem 18 anos, comeu a bola hoje. A leitura de jogo que ele teve ali naquele corta-luz no primeiro gol é incrível. O meio-campo, a transição é muito rápida. O Gabriel Torres, junto com o Praciado, que foi o eleito melhor em campo. Então, é um time muito compacto, muito rápido. E aí, em compensação, teve as decisões erradas do Domenech. A partir do momento que ele tira o meio campo para colocar atacante, assim como ele já havia feito contra o Atlético Mineiro, ele só vai dando mais campo para o Independente Del Valle, que já vinha comandando. E, surpreendentemente, 5-0 ainda saiu pouco. Em alguns momentos, no contra-ataque rápido também, teve uma bola do Gabriel Torres que bateu no travessão, ela voltou, bateu nas costas do César e ficou ali praticamente na linha. Então, poderia ter sido até mais. O Independente Del Valle foi absoluto. As tomadas de decisões do Domenech é verdade seja dita que foram influentes, porém o trabalho do Miguel Ramírez é incontestável. No momento, desde a volta da pandemia, o campeonato equatoriano, ele é o líder. Hoje completou o 10º jogo invicto, desde que voltou não perdeu.
tem apresentado um futebol excelente, junto com jogadores que está cada vez mais renovando, mesmo com a saída de alguns jogadores da Sul-Americana, inclusive Alan Franco, que era do Independente Del Valle e foi para o Atlético Mineiro. Mesmo com a saída de alguns destaques, ele continuou mantendo a essência. Ele foi atrás, teve atento ao Caicedo, foi montando meio campo ali, planejando de novo, e hoje demonstrou fruto. Inclusive enfrentou o Barcelona de Guayaquil, um rival local, goleou, ganhou do Júnior Barranquilla, como o Thiago mesmo falou, não tomou nenhum gol ainda. Então, além de demonstrar uma ofensividade, ele também tem uma recomposição muito sólida. O Gabigol teve algumas chances, mas foram bem poucas. Se você olhar nas estatísticas do jogo, não tem nem comparação. Então, apesar do demérito do Domenech, que lembra muito, inclusive, aquela derrota do Jorge Jesus no Equador, do Emelec. Ele quis colocar o Rafinha ali meio de ponta direita, meio de meia, o Rodinei aberto. Foram umas decisões equivocadas, lembra muito aquilo. O problema é que não sabemos se vai ter a mesma paciência, porque naquela época, a diretoria do Flamengo estava acostumada com o trabalho do Abel Braga, Dorival Júnior, entre outros técnicos. Agora, a torcida em si também está meio que mal acostumada com o Jorge Jesus, com os resultados. Então, eu não acho que vão ter a mesma paciência que tiveram com o Jorge Jesus. E me espanta muito o Miguel Ramírez ser tão pouco procurado aqui pelos clubes do Brasil. O Flamengo poderia muito bem ter buscado ele, que mesmo com uma técnica, o time um pouco inferior tecnicamente ao Flamengo, ele fez frente, assim como contra o Corinthians em Itaquera também ano passado, na Sul-Americana. Então me surpreende muito o Flamengo ter buscado mais pelo status de auxiliar do Guardiola durante a carreira do que ter buscado um técnico consolidado aqui na América do Sul e que não perde para nenhum técnico da Europa, tirando, óbvio, Klopp, Guardiola e o primeiro escalão. Mas comparado com outros, inclusive o planejamento do Miguel Ramírez, quando ele encerrar o trabalho dele com o Independente Del Valle, é voltar para a Espanha, que é o país de origem dele. Ele é muito capaz, me espantou, como eu disse, não terem feito uma busca maior, ter apresentado um projeto, e hoje o mérito foi todo dele nessa vitória, nessa goleada do Independente Del Valle. Certo. Uma última pergunta para vocês. Essa derrota vai abalar o elenco do Flamengo? A tendência agora é o time degringolar? Ou dar um choque de realidade e bola para frente e vão vencer os próximos jogos? Começando com você, Caio. Eu acho que vai dar uma balançada forte, principalmente como eu tinha dito, né? Na Recopa Sul-Americana, o Flamengo ganhou dessa mesma equipe. Então, agora tomar uma goleada dessa, vai perdendo a confiança no técnico. Ele colocar o Gabigol na ponta esquerda, a Arrascaeta meio que de centroavante, Thiago Maia, que como o Ivan falou, estava absoluto no meu campo. O melhor ponto positivo desde a chegada do Domenech, ele tira nesse jogo e bota o Arão, coloca o Diego. Então, eu acho que isso vai afetar e muito a confiança para o restante da competição, tanto a Libertadores como no Brasileiro. Para você, Gilvan? Vai afetar, assim, acho que o elenco deve pedir para reunir novamente com ele. Querer conversar com ele, porque essa questão do rodízio deve incomodar bastante. Então, eu queria também deixar uma pergunta aqui para os nossos amigos, rapidamente. Será que o Flamengo, quando foi buscar ele, sabia o pacote, conhecia o pacote todo? Como você falou, foi porque era o auxiliar do Guardiola. Porque apesar de ter toda essa canja de auxiliar do Guardiola, do jogo bonito, ele só tinha feito um trabalho bom que foi nos Estados Unidos. E só. Não tinha todo aquele outros trabalhos para a gente poder avaliar e poder conhecer realmente como era a metodologia dele. Mas será que a diretoria do Flamengo buscou outras opções e não conseguiu? Ou foi por conta disso mesmo, auxiliar do Guardiola? Vamos trazer que vai dar tudo certo. Vai, Thiagão, responde a minha pergunta e a pergunta do Gilvan para finalizar para a gente. Boa. Ó, eu acho que pode, sim, degringolar, eu gosto dessa palavra, porque assim, o Flamengo vai enfrentar o Barcelona lá no Equador, lá em Guayaquil, né? Tem tudo para fazer um jogo para ganhar.
Mas aí é que tá, imagina que o resultado seja de empate, não vai ser um resultado ruim. Imagina que o Gabigol sai substituído. A gente sabe que o Gabriel, ele é um jogador que ele tem já um perfil de ser marrento por tudo que ele faz dentro de campo, né? E aí, nem julgando o jogador, eu acho que ele é um baita jogador. Então, jogador com marra que decide em campo, ok, né? O problema é ser marrento e não fazer gols. Então, assim, Gabriel, Arrascaeta, Bruno Henrique, esses três são jogadores que, ano passado fizeram, né, o Flamengo. Então, talvez se o Dominique entrar lá na terça-feira com algum desses no banco, eles vendo que o time não está rendendo, isso pode trazer problemas para o resto das partidas. Lembrando que o Flamengo ele enfrenta o Barcelona lá em Guayaquil, ele vem aqui para São Paulo enfrentar o Palmeiras e depois ele vai receber esse próprio Independente Del Valle. Então são 3 jogos importantes. Não tem time pequeno aí que o Flamengo vai enfrentar. Então pode ser que 3 derrotas ou três não vitórias, pode ser que o Dominique caia, né? Não acabe caindo. E respondendo a pergunta do Gilvan, eu acho que sim, eu acho que o Flamengo ele foi muito pelo nome, porque era um nome pouco comentado, né? A gente tem um trabalho aqui, como o próprio Caio disse, poxa, o Miguel Ángel Ramírez está aqui do lado, já conhece futebol sul-americano, fez um ótimo trabalho no passado com o Del Valle, continua fazendo um ótimo trabalho. E esse ótimo trabalho sucumbiu para o trabalho do Jorge Jesus, né? Como mesmo disse, esse Flamengo, há meses atrás, ganhou desse Independente Del Valle. E hoje esse mesmo Flamengo tomou um vareio de bola. O Caio até disse que foi pouco pelo que foi o jogo. Então acho que sim, foi muito mais pelo nome. Eu acredito que as diretorias fazem isso. Elas vão pelo nome. Quando está precisando dar uma resposta para a torcida, não busca pelo trabalho. E eu acho isso muito ruim, porque às vezes dá certo e às vezes não dá certo, né? A gente acaba indo por aqueles nomes mais conhecidos no mercado e realmente a gente não acaba olhando, não acaba fazendo alguma proposta. E o Flamengo falar que não tem dinheiro para talvez tirar o Miguel Ramírez do Independente Del Valle, eu acho que para mim é o fim, né? Se o Flamengo não tem dinheiro, poxa, acabou. Porque o Flamengo vem fazendo desde a gestão do Bandeira de Melo, desde 2013, aqueles times que eu sempre digo aqui, o Alexandre já até riu, já teve Márcio Araújo e companhia, hoje pode ter Thiago Maia, né? Hoje tem o Ilharão, enfim, tem o Everton Ribeiro, tem o Gerson que trouxe da Europa. Então o Flamengo passou por anos que não tinha como contratar e hoje o Flamengo perdeu o Mundial de Clubes, mas o Flamengo jogou uma boa partida contra o Liverpool, que é um dos melhores times, né, até hoje. Então jogou de igual para igual. Foi um brasileiro que, poxa, você viu 120 minutos daquela partida que o time conseguiu jogar. Então hoje o Flamengo ele é uma vitrine. Que treinador que não gostaria de treinar o Flamengo com os jogadores que tem, né, jogadores renomados da Europa. O Rafinha foi embora agora, mas tem o Felipe Luiz, o próprio Diego Alves. Então acho que sim, o Dominique foi, vamos procurar alguém aí que pra gente falar que o cara é bom. É auxiliar do Guardiola, traz ele. Não é assim, né? A gente não tá vendo que não adianta só ter nome. Certo. Caio, sua última opinião deixou a entender isso, mas responda pra gente de forma bem sucinta. Foi pelo nome? Com certeza, certeza. Tanto que ele ficou, inclusive, o bom trabalho que poderia ter levado ele ao Flamengo do New York City, ele chegou a ficar mais de 10 jogos sem vencer lá. Também passou por um jejum. Então, com certeza foi pelo nome. E o estilo de jogo é totalmente diferente do Jorge Jesus. Certo. Próximo jogo do Flamengo será contra o Barcelona de Guayaquil, em Equador, na próxima terça-feira, dia 22 de setembro, às 7h15 da noite. E a próxima sequência de jogos do Flamengo será uma prova de fogo para ver se o Domenech vai ficar no cargo ou não. Veremos aí na prática o sofrimento ou não do Domenech e da torcida do Flamengo. Eu quero agradecer o Thiago, o Caio, o Gilvan por mais esse debate. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero agradecer a você que ficou na audiência até aqui. Se você não é inscrito ainda no canal do Futebol na Veia, já se inscreve. Toda a rodada de Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão tem debate aqui. E além do debate, tem um giro de notícias que você também pode acompanhar por aqui. Detalhe de cada jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, você pode seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, Futebol na Veia BR,
no Instagram futebolnaveia.br e no Twitter @FNVBR. Vá lá, conversa com a gente, vê as nossas publicações e curte. No Instagram também você pode acompanhar boletins de todos os clubes e de todas as ligas que acontecem no Brasil e no mundo. Muito obrigado e até a próxima.